Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial. Entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a 13ª mensagem da série que estaremos adentrando agora. E antes de adentrarmos, parece ontem que começamos essa série e já estamos na 13ª mensagem, a qual está sendo uma bênção a todos aqueles que estão acompanhando e prestando essa audiência maravilhosa. Deus tenha nos abençoado grandiosamente. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar. O lugar é seu, o ambiente é seu, a casa é sua. Te invoco porque tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Senhor, o Senhor não é apenas um vídeo de entretenimento qualquer. Mas não é isso, Senhor, que queremos. Mas é um vídeo que queremos ouvir a Tua voz, queremos te ver nos ensinando mais e mais. Mesmo que seja, Senhor, palavras de correção, palavras duras. Fala, Senhor, pois o Teu povo está ansioso e o Teu servo está ansioso também para ouvir a Tua voz. Não seja o Leandro, mas que seja o Senhor. O Leandro sai de cena para que o Senhor venha assumir seu lugar de destaque. Tudo é para ti, todas as coisas são para a tua honra e glória. Fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Amém e amém. Estamos na 13ª mensagem da série e já é um grande avanço. Amanhã estaremos postando a 14ª mensagem. Agora já estamos com a palavra preparada para postarmos e entrarmos ao vivo, para que Deus ele venha falar com você e comigo, ok? Todas as vezes quando alguém ele assume a responsabilidade e o compromisso de falar do Evangelho, é espinhoso. Espinhoso por quê? Porque a palavra fala que ela é uma espada de dois gumes, ela corta tanto para vocês quanto para quem está ministrando. E muitas das vezes ocorre que muitos pregadores vão deturpar as verdades bíblicas, inverter o que é correto para moldar a sua própria vontade e querer. Se a Bíblia fala que é pecado, a pessoa vai apontar que o pecado é permitido dentro da Bíblia, como vemos em alguns vídeos atrás, que o que a Bíblia determina que é pecado e a gente vai contra o que a Bíblia fala, gera consequências e muitas das vezes consequências de morte. Aqui também iremos ver nessa mensagem de hoje. 13ª mensagem, entra no ar em verdades bíblicas. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Romanos 1, versículos 26 e 27. A palavra vai falar, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. 27. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Versículo 26 fala que Deus, por conta da opção do homem, quando a Bíblia fala homem, ela está falando homem e mulher, que mudaram o uso natural da natureza. O uso natural, no contrário à natureza, que vai falar do que? Do sexo, que é permitido dentro do casamento. E práticas antes e fora do casamento, que seria o que? Fornicação, prostituição, adultério. Como vivemos em um mundo atual e pervertido, as pessoas estão pegando o que Deus fez
E nesse versículo 27 vai falar que os homens, deixando o uso natural da mulher, que é o coito, é o sexo vaginal, eles vão se deitar com outro homem como se fosse mulher. Isso vai inflamar o que é a sensualidade. E isso também vemos que na nossa sociedade as mulheres vão fazer a mesma coisa. Mulher, se deitar com mulher como se fosse com varão. Isso vai trazer todo tipo de maldição, doenças e recompensa a esse erro. Tema da mensagem: imoralidade sexual. O desígnio de Deus para o sexo é entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Quando decidimos que sabemos melhor do que Deus, trocamos o que é natural pelo antinatural. E isso traz consequências negativas. Estaremos vendo exatamente que essa prática antinatural vai ocasionar para ambos, porque vivemos em um mundo totalmente voltado a essa sensualidade, ao erotismo, para aflorar esse desejo de pecar contra Deus e deturpar o que Deus fez para o casamento, que era o que é santo perante Deus dentro do casamento. Se torna pecado, maldição e morte. Vivemos em um mundo globalizado, egocêntrico, egoísta, avarento, promíscuo, voltado somente ao dinheiro, que as pessoas fazem de tudo para alcançar os seus objetivos, não importando como for, mesmo magoando e passando por cima de tudo e todos para alcançar seus objetivos egoístas, mesquinhos e até mesmo nos relacionamentos. Vemos que tem pessoas também dentro de relacionamentos que fazem isso. Magoa o cônjuge para alcançar um objetivo sem se importar com os sentimentos da outra pessoa. Vivemos em um mundo voltado a práticas mundanas, supervalorizando sexo sem compromisso, sexo casual, sensualidade, ao lesbianismo, ao homossexualismo, orgia, que os padrões estabelecidos por Deus se tornaram cafona, o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Vemos que casamento ele perdeu seu valor, pois as pessoas preferem o tal do ficar. Conhecer pessoas dentro do namoro para ver se vai dar certo ou não. Vemos que tudo aquilo que é certo hoje em dia se tornou como se fosse o errado. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Certo é casar. Hoje em dia, o casamento é errado. Ficar e fornicar é certo. Ou seja, o casamento se tornou errado e a fornicação se tornou certo. Porque muitos relacionamentos estão baseados no que? Vou conhecer a pessoa que eu estou para ver se dá certo para casar. Ou seja, a pessoa vai fazer o quê? Vai optar de ter relação sexual antes do casamento, a qual Deus, ele, dentro da Bíblia, é estabelecido para o casamento. E essa pessoa tem essa relação antes e vai trazer alguns malefícios para ver se vai dar certo. Ou seja, vai fornicar para ver se vai casar. Vai ter, como as pessoas falam, tô namorando, eu estou conhecendo. Esse conhecer dentro da Bíblia significa o quê? Relação sexual. Quando a Bíblia fala que seria bom que o homem não tocasse em mulher, está falando do quê? Relação sexual. Foi o que a mensagem anterior, passada, abordou. Aí as pessoas falam, tô namorando, tô conhecendo a pessoa para ver se dá certo. Se você tá em um relacionamento, tem essa relação sexual, isso não é amor. E isso é fornicação. Isso é chamado de pecado, imoralidade sexual. Se você é conquistado pela carne,
pela carne também vai ser desprezado, porque essa beleza que você, homem, ou você, mulher, tem hoje, essa beleza vai desaparecer, essa carne vai murchar. Você que conquista pela carne vai ser desprezado, porque isso é um ciclo. Porque muitos homens olham para a mulher e vê par de coxas. Pela carne conquista e pela carne vai ser desprezado, porque essa carne um dia vai murchar e vai perder toda essa beleza que hoje tem. No caso do relacionamento antinatural e fora do padrão estabelecido por Deus, que o sexo dentro do Gênesis 19, versículo 5. E chamaram a Ló, disseram-lhe: onde estão os varões que a te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Vemos a história de Ló. Esses varões, que essas pessoas da cidade de Sodoma estão se referindo, são os anjos que Deus vai enviar para trazer a mensagem de juízo para aquela cidade. Eles vão tentar ter relações com esses anjos. Esses anjos estão dentro, ele vai sair e vai oferecer seus filhos virgens para que eles viessem fazer o que eles queriam. Eles não vão aceitar, até que os anjos ele falam para Ló. Ló entra e fecha a porta. E nisso, vemos no texto bíblico que eles vão ficar cegos, porque o anjo vai trazer um juízo naquele exato momento. Pois em Sodoma, Gomorra, nas 5 cidades circunvizinhas, essa era a prática deles da homossexualidade e lesbianismo. Mais para frente, estaremos descobrindo que o lesbianismo a origem dele é lá na Grécia. Fala da homossexualidade e tal prática Deus condena de relação de homem com homem. O que vemos hoje em dia também. A homossexualidade, de fato, está dentro da Bíblia explicando que os cidadãos, a população dessas 2 cidades, mais as 5 cidades vizinhas, tinham essa prática. E hoje em dia não é diferente. Eu acredito que a nossa sociedade mundial está pior do que Gomorra e Sodoma e as 5 cidades circunvizinhas. Em Levítico 18, 22 vai falar, versículo 22, com varão não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Já deixa bem claro que para Deus, se um homem deita com outro homem, isso é abominação. Homens que se deitam com outro homem como se fosse com mulher, isso é abominação a Deus e o condena essa prática. Vemos frequentemente a prática homossexuais em filmes, novelas, reality shows, nas ruas e em todos os lugares. Novelas, vemos isso em filmes também. Em um reality show aqui no nosso país, que eu posso citar, a qual já foi citado em, eu acho que 2 vídeos atrás, foi o Big Brother. Teve 2 edições que vimos relações homossexuais dentro desse reality show. E também em todos os lugares que vamos, teve uma vez que eu fui em um lugar que tinha uma praça e eu vi isso acontecer perante mim, perante os meus olhos. Vi um casal de mulheres se beijando nessa praça e as pessoas ao redor achando isso normal. Mas vemos assim, que a nossa sociedade, mesmo que veja isso, não aceita. Eu conheci uma pessoa que ele se declarava e assumia que era homossexual e tinha essa relação com homens, e ele sofria a represália, porque a nossa sociedade ela não aceita de fato, mas acontece no nosso meio. O que acontecia com ele? Ele saía na rua e as pessoas o agrediam, machucavam, apesar que isso não vai justificar, né? Mas ele sofreu essa represália. Vamos à prática, vemos
a prática do adultério, o qual Deus não aprova essa relação fora do casamento extraconjugal. Abordamos isso também no vídeo passado. Levítico capítulo 18, versículo 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para cópulo, para te contaminares com ela. Vai falar que você casado não pode deitar com outra mulher do próximo. Também da prática do incesto, o Senhor também condena tal prática. Levítico capítulo 18, versículo 6 e 7 vai nos falar: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Versículo 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Vai falar o quê? Eu, sendo de uma família, não posso me relacionar com irmãos, nem com pai, nem com mãe, porque isso é incesto e Deus ele abomina. Não devo descobrir a nudez do meu pai. O que quer dizer? Não posso ver a nudez da minha mãe, porque a nudez é do meu pai. Pois eu tenho que respeitar porque ela é minha mãe. Vemos a prática de orgias, prostituição, fornicação, troca de casais, paixões infames. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si. Exatamente isso. A prostituição, orgia, fornicação, troca de casal, são paixões infames que vai nascer através do olhar, vai descer no coração, o coração vai desejar e muitas das vezes as pessoas vão consumar esse desejo. A prática do sexo deve ser dentro do casamento, mas no mundo tal erotizado, o casamento perdeu o seu valor e o uso natural da mulher, que é o sexo vaginal, é deturpado com as práticas imundas do sexo oral e anal, para o qual as mulheres não foram feitas. Agora eu quero te pedir, editor, para colocar a take sobre o que a medicina vai falar sobre essa prática. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis pela prática do sexo oral. É muito raro o indivíduo masculino colocar preservativo na hora dele receber o sexo oral. Porém, deve ser dito que muitas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive gonorreia, inclusive eventualmente sífilis, HPV nem se fala, que é o papilomavírus humano, o vulgo crista de galo de antigamente, são aquelas verruguinhas em pênis, são facilmente transmissíveis por sexo oral. Muitas vezes a parceira não sabe que está infectada ou ela conseguiu uma situação imunológica que ela não aparenta ter as lesões. Porém, ao fazer sexo oral no homem, ele se contamina dessas infecções. Então, isso é um alerta de o risco de contaminação da boca, da orofaringe, com infecções, por exemplo, como papilomavírus. Existe muita incidência de papilomavírus, do HPV, em língua, em orofaringe e até no esôfago. Agora, eu também queria fazer um alerta para o sexo anal sem preservativo. O sexo anal sem preservativo, evidentemente, que há um risco de contaminação com material fecal do trato reprodutivo masculino. Então, a via de contaminação é muito simples, vou mostrar para vocês. Aqui está a uretra. Ao penetrar no ânus, as bactérias se alojam nessa região, chama-se fossa navicular. E a fossa navicular é um local que elas ficam aqui alojadas, depois vão transitando, vão tomando conta do trato reprodutivo até chegar na próstata, deferentes, chegando até o que a gente chama de epidídimos, que são os canaizinhos em cima do testículo que tem 6 metros de tamanho, cada um. Aqui tem 6 metros, é isso mesmo. É muito comum o indivíduo ter dor testicular ou um desconforto testicular, ou aquela sensação de pancada no saco, né? E isso estar associado a uma infecção, mesmo que subclínica, uma infecção assintomática,
O epidídimo ele pode ficar meses ou até mesmo anos infectado sem ter uma manifestação clínica. Em Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas tinham essas práticas e sofreram condenação e juízo de Deus. Gênesis capítulo 19, versículos 13 e 24 vai nos falar. Versículo 13: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 24: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Vemos em um canal chamado Israel com Aline. A Aline foi de fato na região de Sodoma e Gomorra e das 5 cidades circunvizinhas e constatou de fato a destruição. Lá ela constatou e encontrou esse enxofre. De fato, quando ela acende o fósforo ou isqueiro, vemos a tonalidade daquele enxofre, que vai ser a tonalidade azul. E de fato foi destruído. Ali não tem mais vida. Alguns estudiosos e arqueólogos acreditam que Sodoma e Gomorra e suas cidades circunvizinhas está situada ali na região do Mar Morto, ou seja, o Mar de Sal. Pois vemos que os anjos foram lá para destruir, e quando Ló sai com sua família e a mulher dele olha para trás, se torna estátua de sal por conta da desobediência a Deus. Ela se tornou sal, e os estudiosos, arqueólogos, todos acreditam que a cidade de Sodoma e Gomorra está ali, situado onde está o Mar Morto. Vemos que o Mar Morto ele tem salinidade tão grande que se você pular para mergulhar, você flutua. Fornicação está bem presente em uma cultura que valoriza o sexo antes do casamento, que é a fornicação. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, vai nos falar: para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Vai falar da doutrina que há na Bíblia. A sensualidade predomina por onde andamos. Vemos a sensualidade aflorada à flor da pele em homens e mulheres amantes de si mesmos. Se eu não estiver enganado, em 4 vídeos atrás abordamos isso. Por onde andamos, para onde formos, igreja, fora de igreja, templos religiosos, por onde formos, encontramos pessoas sensuais. Dentro e fora de templos religiosos encontramos pessoas sensuais, principalmente nas ruas. É um lugar que fica mais evidenciado essa sensualidade são as academias. As pessoas deixam de reconhecer que Deus inventou o sexo e projetou o homem e a mulher como seres sexuais. O projeto pretendido por Deus é que um homem e uma mulher se tornem uma só carne por meio do casamento. Casamento para Deus é entre homem e mulher. Sexo é um projeto de Deus para o homem e mulher venham se saciar dentro do casamento e sexo venha proteger e fortalecer dentro do casamento. Mas vemos que a nossa sociedade ela vem deturpar, quer praticar uma coisa que foi ordenada por Deus para o casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vemos que quando o homem se casa com a mulher, ele vai se tornar uma só carne. Será aparecendo a imagem aí, do que a Bíblia ela vai falar que se tornarão uma só carne, que vai ser no coito. E a primeira instância bíblica da palavra grega ginosko, geralmente traduzida como conhecer, refere-se a José não conhecer sexualmente Maria até depois que Jesus nasceu.
Essa mesma palavra é usada em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vemos que José ele não conheceu, não teve relação com Maria até Jesus nascer. Pois quando ela vai falar sobre a gravidez que o Espírito Santo, o anjo anunciou que ela ia ficar grávida pela obra do Espírito Santo, ele vai temer dessa gravidez e vai tentar se afastar, repudiar ela no silêncio. E o anjo vai aparecer. Conhecemos essa passagem bíblica. A essência mesmo de uma vida produtiva é desenvolver relacionamentos íntimos com os outros. Relações sexuais fora do desígnio de Deus fazem muito para destruir essa interação sexual promíscua e egoísta. Mas a intimidade sexual com um cônjuge brota de um relacionamento forte. Na verdade, uma frequência saudável e satisfação mútua na interação sexual é um bom indicador da saúde de um casamento. Na mensagem passada falamos sobre isso. Não vou me aprofundar nem abordar, pois já falamos isso na mensagem passada. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Vemos que sexo antes do casamento é pecado. E dentro do casamento, se você nega esse direito ao seu cônjuge, se torna pecado, porque o diabo, como falamos, só está dando uma pincelada. O diabo ele vai ver essa fragilidade de ambos, pois vemos biblicamente que os dois se tornam uma só carne, vai investir pesado para ambos, para caírem na prática do adultério. O comportamento homossexual era completamente aceito e inquestionável na cultura grega. Os gregos já tinham essa prática. Assim, a promiscuidade em geral, incluindo a bestialidade, que é a relação entre um ser humano e um animal. Era comum que nobres gregos mantivessem rapazes como companheiros sexuais. Vemos em alguns filmes essa realidade que eles vão apresentar. Os espartanos adotaram a bissexualidade como política estatal. Também vemos isso na nossa realidade, na nossa sociedade. Pessoas que falam que é bissexual, que se envolve tanto com homem, tanto com mulher. E pessoas também, a qual na nossa sociedade já teve casos de pessoas se relacionar com animais. Roma também adotou a cultura grega, pois suas mulheres trocaram o uso natural pelo antinatural e da mesma forma os homens abandonaram o uso natural da mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros, homens com homens cometendo atos indecentes, como já falamos. Paulo está afirmando aqui que, assim como a idolatria, as práticas sexuais fora do desígnio de Deus desonram nossos corpos e trazem, por si só, um julgamento. Paulo deixará claro em Romanos que, se formos controlados por nossos desejos ou paixões, nos tornamos escravos deles. Se uma vez eu tenho essa paixão, esse desejo e me deixo dominar, vou me tornar escravo. Romanos capítulo 6, versículo 16, 17, vai nos falar: não sabeis vós a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues, que acabamos de falar. Quando escolhemos a promiscuidade sexual e o comportamento homossexual,
Deus também nos permite sofrer as consequências naturais, como eu já falei. Fugir da fornicação. Todo pecado qualquer que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Uma definição, mas não tão compreensível para o pecado, poderia ser escolher um caminho contrário à instrução e ao desígnio de Deus. Quando pecamos, nós nos prejudicamos. Deus nos instrui de maneiras que estão em nosso melhor interesse. O pecado traz consequências adversas, mas o pecado sexual é especialmente hostil a nós, o que poderia ser o motivo pelo qual Paulo começa com esse pecado específico, ao discutir o julgamento de Deus sobre qualquer forma de vida injusta. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos que essa prática, quando adotamos o pecado como nosso Senhor e nos tornamos escravos dele, como o sexo antes do casamento, vemos dentro da nossa sociedade, e a medicina deixa bem claro que vai gerar o quê? Todo tipo e malefício de doenças, como uma doença que é mortal, não tem cura, AIDS. Todavia, todos aqueles que têm relações com diversos parceiros estão suscetíveis a pegar essa doença. A medicina vai falar que deve-se usar o preservativo, mas muitos não usam, isso se colocando em risco para pegar essa doença. E isso não tem cura e dia após dia vai se agravando, isso vai levar à morte. Espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós, com cada um de vocês. Eu te espero para a próxima mensagem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo e a próxima mensagem.